que faz um homem se tornar ilustre, proeminente? O que faz um homem se tornar alguém diferente e que faz diferença na sua geração? Você já pensou sobre isso? Na Bíblia nós temos um personagem muito interessante. Todos vocês conhecem. O nome dele é Jabez. E sempre me chamou muita atenção um fato. No capítulo 4 do primeiro livro das Crônicas, até o versículo 8, né, são 8 versículos que falam sobre os descendentes de Judá. São 8 versículos genealógicos. Fulano, filho de Beltrano, pai de Ciclano, tal, e vai, fulano, tal, papapá. E no versículo 9, o autor desse livro, ele faz uma pausa, ele para com a genealogia, ele para com o que estava falando e vai dizer assim: foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo: porque com dores o dei à luz. Mas digno de nota isso aqui, não é? 8 versículos falando sobre quem foi filho de quem. E no 9, o autor para e diz: foi Jabez mais ilustre do que todos os seus irmãos. Jabez foi alguém que fez diferença na sua geração. Alguém que influenciou positivamente as pessoas da sua geração. Foi um ilustre, não é? E quem não quer ser ilustre? Quem não quer ser honrado? O problema é que tem muita gente que não sabe qual é o caminho a percorrer para chegar a esse ponto, para ser ilustre, para ser honrado da maneira certa. E a gente vê aqui então no versículo 10 o porquê que Jabez foi mais ilustre do que todos os seus irmãos. O porquê que Jabez obriga o autor do livro a dar uma pausa e falar sobre ele. E é o único lugar que o nome dele é mencionado na Bíblia. Vejam, versículo 10. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal. Está explicado o porquê de Jabez ser tão ilustre e ter sido tão honrado e ter sido tão proeminente. Jabez, prezados, ele queria o que todos querem. Óbvio que todos querem ser honrados e ilustres. Mas Jabez não procurou nenhum atalho. Pelo contrário, Jabez foi na fonte certa e invoca o nome do Senhor. O segredo da felicidade, o segredo de uma prosperidade sadia, o segredo do bem viver não está em acumular fortunas, não está em ter tudo o que se deseja, não está no conforto, não está no poder, na segurança que o dinheiro talvez, para alguns, possam trazer. Não. O segredo para o ilustre Jabez foi invocar o nome do Senhor. E ao fazê-lo, ele vai dizer: me abençoe, Senhor.
Aquilo que eu colocar a mão, faça frutificar. Nós queremos frutificar e não tem nenhuma importância, não tem nenhum problema você querer que as suas coisas prosperem. Mas nós precisamos agir como Jabez. Ele vai dizer: me abençoe, Senhor. Veja, me direcione a fazer algo que tu possas, com a tua mão, fazer-me prosperar. E por falar em prosperidade, ele vai dizer assim, ó: me alargue as fronteiras. Me alargue as fronteiras. Me dê posses. Faça com que eu seja alguém próspero. Mas, Senhor, eu não quero poder dizer lá no final que isso me aconteceu por causa do meu esforço, por causa da minha inteligência, por causa da minha sabedoria. Eu não quero poder dizer lá porque eu trabalhei dia e noite, porque eu tive mérito. Não, Senhor, eu gostaria de ser abençoado e de ver as minhas fronteiras alargadas, não é? Mas fruto da ação do Senhor, fruto daquilo que o Senhor vai fazer na minha vida. E o versículo 10 termina dizendo que Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Agora observem, prezados, por que Deus tem prazer? Por que Deus tem prazer nesse tipo de oração? Por que Deus tem prazer em responder as nossas orações por alargamento de fronteiras, por bênçãos? Por que Deus tem prazer? Por um motivo muito simples. Porque quando Ele nos responde, quando Ele responde esse tipo de oração, o nome dEle é exaltado. O nome dele é glorificado. O nosso testemunho sobre ele é ampliado. Porque as pessoas certamente olhavam para o ilustre Jabez e diziam: isso acontece com ele, porque ele é um homem que serve ao Senhor. Isso acontece com ele porque ele invocou o nome do Todo-Poderoso. Deus responde, tem prazer de responder essas orações por causa disso, porque a honra é dele, a glória é dele, a nossa prosperidade, a nossa felicidade, a frutificação da nossa vida foi por causa da sua intervenção. Quer ser ilustre? Não tem problema. Quer ser próspero? Também não tem problema. Quer ver as suas fronteiras alargadas? Que bom! Fale com o Senhor. Invoque o nome do Senhor. Peça para Deus abençoar o que você faz. E aí vai acontecer uma coisa muito interessante. Você não vai se envolver com coisas erradas. Você não vai se envolver com negócios escusos, porque como poderia Deus abençoar algo escuso? Então, quando você ora assim, Deus vai direcionar você a se envolver com coisas que Ele pode abençoar. Tremendo. Jabez fez o que era certo. Invocou o nome do Senhor. Vamos orar? Deus querido, ajuda-nos, Senhor, a orar assim, clamando, invocando a Ti, para que o Senhor nos direcione nessa vida. Em nome de Jesus. Amém. Ok. A gente se vê em qualquer momento. Te desejo um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite na presença do Senhor. Um grande abraço para você. Tchau.